Olá, nono ano, tudo bem? Aqui é a professora Daniele de Filosofia e eu fiz esse vídeo para falar sobre as atividades desta semana que vocês irão fazer, tá bom? E tirar algumas dúvidas na realização delas. Vocês têm a página 22, a página 25 do livro didático para fazer. Quando eu falo livro didático, é o livro grande, tá bom? E no livro de atividades, você tem a página 8 para poder fazer. Na página 22, ele começa com ética e cidadania, tá bom? E aí, logo aqui, a gente tem uma entrevista que você deve fazer sobre o assunto viver bem. O que é viver bem? Então, como que você vai fazer? Essa entrevista, é claro, você vai fazer com as pessoas que estão dentro da sua casa, tá bom? Você vai escolher uma pessoa, pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, alguém que esteja na sua casa. Você vai lá no seu material de apoio, na página 3, ó, essa página aqui. E aí você vai escolher uma pessoa para ser o entrevistado. Então, você vai ser o entrevistador e a pessoa que você for entrevistar vai ser o entrevistado. E aí tem aqui algumas perguntas e a resposta que ela colocar, você vai responder, você vai escrever aqui. E embaixo ainda tem uma pergunta especial. Essa pergunta especial é você que vai fazer, tá bom? Uma pergunta que você queira fazer. Também vai responder aqui. Depois, aqui atrás, ó, na página 4, tudo isso material de apoio, tá? Você tem também a mesma coisa, só que vai ser o contrário. A pessoa que você entrevistou, ela agora vai te entrevistar, tá bom? Então, o entrevistador vai ser ela e o entrevistado vai ser você. Essa folhinha aqui que está no livro de vocês, material de apoio, não é para você destacar, tá bom? Responda e deixa ela no livro mesmo. Eu só destaquei para mostrar a vocês aqui, tá? E aqui também na página 22, organize as ideias. Nós temos aqui um mapa conceitual. Aí tem uns balãozinhos, uns quadradinhos e você vai preencher. Preencher com o quê? Você vai pensar em palavras, em tudo aquilo que nós estudamos nesse capítulo, tá? Então aqui eu vou dar algumas palavras para ajudar vocês a fazer esse mapa conceitual. Lembrando que, como é um mapa conceitual, obviamente as palavras elas devem estar relacionadas umas às outras, tá? Então deve ser palavras que uma complete a outra, uma esteja associada a outra, ok? Eu vou falar algumas, mas você também pode colocar outras, tá? Então, algumas palavras que nós falamos nesse nosso livro. Opostos, bem, mal, viver, felicidade, ataraxia e riqueza, tá bom? Essas foram as palavras que eu separei. Então, você vai colocar essas palavras nesse mapa conceitual, tentando colocar elas juntas. Por exemplo, ó, nós temos aqui esse quadradinho. Então, se eu for colocar aqui no meio a palavra opostos, eu posso colocar nesse quente e nesse aqui frio, correto? Eu estou usando a palavra opostos, aqui eu posso escrever quente, aqui frio. Opostos também posso colocar bem, mal. Vocês entenderam? É só você pensar em palavras e isso você ir criando ou relacionando outras palavras, tá bom? Isso aí é algo que você irá construir, tá bom? É o seu pensamento. Vamos lá. Página 23. Na página 23, nós temos aqui as perguntas A, B e C. Você precisa ler o texto, tá? Esse texto aqui, para você poder responder a essas perguntas, tá bom? Vou falar algumas aqui. A letra A, qual a importância de se pensar a respeito dos opostos? A gente falou muito sobre opostos, né, na nossa aula. Até brincamos, né, que os opostos se atraem, falamos muito sobre isso. Só que a gente entendeu ainda mais, né, na filosofia, que é importante ter os opostos para que se mantenha o quê? Um equilíbrio, para que as coisas fiquem bem
precisa-se haver os opostos. Já pensou se tudo fosse igual? Como ia ser a nossa vida? Então, é necessário, sim, existir coisas opostas. Então, qual a importância de pensar sobre isso? É de compreender novas ideias, compreender a ideia do outro, com base no outro. Quando você tem algo oposto, você pensa naquilo com um outro olhar, tá bom? Então, isso nos ajuda a ter novas ideias. E na letra B, ele quer saber aqui quais são os registros de opostos que aparecem no texto, tá? Então, a gente vai ter alto, o baixo, o quente, o frio, isso tudo tá no texto, tá? E na letra C, você vai escolher 2 pares de opostos presentes no texto e consulte o significado dos termos em um dicionário, tá bom? Lembra quando a gente definiu, a gente viu no dicionário o que era bem, o que era mal, conforme o dicionário? Então, você vai fazer isso aqui nesse texto. Você vai procurar 2 opostos e vai consultar esse significado, tá bom? E depois que você consultar no dicionário, você vai fazer um outro significado, aquilo que você entendeu, tá bom? Você olha no dicionário, coloca o significado e depois faça um outro significado com aquilo que você entendeu. Tudo bem? Letra C, da página 23. Na página 24, no número 2, nós temos aí uma pergunta que ela é pessoal, tá? Então, ou seja, não existe uma resposta certa ou errada. É uma pergunta pessoal. Você acredita que os opostos podem ser complementares? Justifique. Os opostos, eles podem se complementar? Sim ou não? E por que você acha isso? Agora na 3, nessa questão 3 aqui, ó, no ano, eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? No que eu vou falar aqui. O escritor brasileiro, o Milor Fernandes, ele redefiniu de uma forma bem divertida algumas palavras da nossa língua portuguesa, tá? Então, essas palavras que o Milor traz aqui, o significado delas não é o que está no dicionário, tá? Eu quero que você preste atenção nisso. Não é um significado do dicionário. É um significado que ele criou. A partir do que nós vamos ver agora. A primeira palavra. Aqui ele logo começa, ó. Dicionário etimológico. Tá vendo que o lógico já é bem assim, destaque? Porque você precisa usar a lógica. A primeira palavra, certidão. Aí ele define como momento em que eles declaram que você existe como ser. Por que ele deu essa definição? Não é o que está no dicionário. Certidão, momento que eles declaram que você existe como ser. Porque aparece, a primeira palavra é ser. Claro, escrito com S, mas ele não está levando em consideração a escrita, tá bom? Certidão. Então, é a partir do momento que declaram quando você é ser, ok? Ser, né? Ou também como tidão, como um cidadão que você passa a ser. Entenderam? Continuando. Comichão. Ele colocou devora a terra. Quando eu falo comichão, o que você entende? Comi o chão, tá bom? Então, devora a terra. É isso que ele colocou. Consumo. Consumo, a palavra. Aí o que ele coloca? O que ainda não foi espremido. Vamos falar a palavra devagar. Consumo. O sumo é igual uma fruta, por exemplo, uma laranja. Ela tem um sumo. Então, aquilo que ainda não foi espremido para ele é um consumo. Ok? Criatura. Suporta o barulho dos grilos. Criatura. Atura, entendeu? De aturar o barulho dos grilos. Informação. Está se fazendo. A última palavrinha, ação. Algo que está acontecendo, né? Está se fazendo. Mar à tona. A superfície do oceano, mar. Agora, essa eu achei muito engraçada.
Padecimento. Pá contendo cimento. Olha, isso é muito engraçado. Padecimento, tá bom? Pá contendo cimento. E a última palavra é servir. Criatura que vai chegar. Servir. Ele ainda vai chegar. É o ser que ainda vai vir. Tá bom? Então, isso aqui, claro que foi alguns trocadilhos, né, que o escritor usou, trocadilhos divertidos e de lógica, tá? E aí, na letra A, ele tá perguntando qual foi o critério que esse escritor, ele usou para poder fazer esse dicionário. O critério que a gente logo percebe é que ele usa o quê? A sonoridade das palavras, o som. A palavra que ele fala e traz um som para ele, como eu falei do padecimento, né? Pá contendo cimento, é o som que ele está ouvindo. Certidão, ser, né? Ou ser um cidadão. Então, isso é o que? Ele levou em consideração o som das palavras. Beleza? Página 25. Aí agora na página 25, essa daqui do quadradinho, o que eu quero que vocês observem? Nós temos aqui as palavras, tá? Que estavam lá naquele texto. E aí, quando tem assim, definição oficial, você vai colocar a definição do dicionário. Então, certidão. Qual é o significado de certidão no dicionário? Depois aqui, qual é a definição inventada pelo autor? Só você olhar lá no texto, tá? E agora, como que você ouve, ó, reescrita da palavra de acordo com a definição inventada. Aqui você vai escrever como ele ouve, como que você ouve, na verdade, né? Se é padecimento, você vai escrever pá contendo cimento. Certidão, ser com S, tidão, tá bom? A mesma coisa com o outro. Comichão, você vai colocar qual é o dicionário. O que ele inventou, que é o comichão. Não é isso? Não, desculpa. Devora a terra. E aqui como que você ouve? Aí sim, comichão. Ok? Tudo isso com essas palavras. Na letra C, escolha 4 palavras de uso comum e crie novas definições para elas, como fez o autor do texto. Então, complete a tabela a seguir com informações solicitadas a respeito das palavras que você escolheu. Então, aqui, nessa número 6, vai fazer a mesma coisa, só que você que vai inventar. Você vai pensar em palavras, tá vendo? Vai ver o significado delas, um significado que você inventou e como que se fala, né? Dessa forma que você inventou, como que você falaria, tá bom? É a mesma coisa daqui, só que aqui você vai criar. Essa número 4 não é para vocês fazerem, porque ela está relacionada com a página 26, que nós vamos fazer na próxima aula, porque é de pesquisa, ok? Por último, nós temos nosso livro de atividades, a página 8, tá? Na número 10, você vai colocar V ou F, ok? Isso aqui é tudo de acordo com o que a gente já estudou, tá bom? Sobre Aristóteles, tá? Aqui é tudo sobre Aristóteles. Você vai colocar V para alternativa verdadeira e F para falso, tá bom? A 11, o filósofo Aristóteles estabeleceu 3 condições fundamentais para se viver bem. Enumere-as e dê um exemplo de ação e exemplifique. Você precisa, nessa número 11 aqui, ir lá na página de Aristóteles, que é essa daqui, página 19. Tá vendo essas 3 bolinhas aqui, ó? É isso que você vai colocar no número 11. Elementos que deveriam ser utilizados como critérios para avaliarmos se estamos ou não vivendo bem. Esses 3 critérios aqui foi o que Aristóteles colocou. Então, é esses que você vai colocar aqui no número 11, só que você precisa dar um exemplo de ação sobre elas, tá bom? Você vai ler aqui, ó, o exercício da racionalidade pelo desenvolvimento de pensar, uma ação que demonstre
que uma pessoa pensa, ou que ela é racional. Pode ser, as pessoas elas fazem escolhas, as pessoas têm liberdade de pensar, tá bom? Um exemplo só para cada frase disso que ele colocou, tá bom? 12. O que você considera essencial para viver bem? Justifique sua opinião com argumentos. Essa é pessoal, tá bom? Aquilo que você considera que é essencial. Essencial para mim é Deus. Pode colocar, essencial para mim viver a minha família, não consigo viver bem. Essencial para mim é o meu bem material. É a sua resposta, tá bom? Agora na 13, que é esse quadradinho aqui, você vai escolher alguém, uma personalidade atual. Sugiro até que seja uma pessoa conhecida, tá bom? Pode ser um famoso, pode ser um ativista, pode ser um político, pode ser um cantor, pode ser alguém que já faleceu, tá? O que você vai fazer? Você vai colar uma fotografia dela aqui, tá vendo, ó? Só que essa pessoa, você tem que considerar ela, deve levar em conta uma pessoa do bem, uma personalidade que seja do bem pra você. Eu quero escolher alguém que luta pelos direitos humanos, que lutou pelos direitos humanos, que foi importante, né? Então eu vou colar a fotografia dessa pessoa aqui. Tô dando um exemplo, mas pode ser qualquer outra pessoa que você considere pessoa do bem. E aqui você vai escrever algumas informações de acordo com a biografia da vida dela. Então, se ela foi importante para os direitos humanos, ou direito das mulheres, alguma coisa assim, eu vou ter que pesquisar sobre a vida dela e colocar aqui, tá bom? Ó, veja que é bem sucinto, é bem pequeno, tá bom? Nono ano. Então, qualquer dúvida, vocês podem me procurar, pode mandar uma mensagem, tá bom? Eu estarei respondendo a vocês. Quero dizer que estou com muita saudade, que em breve a gente possa estar juntos de novo na sala de aula, tá bom? Um beijo pra vocês!